crianças, tudo bom? Sou a professora Mônica e hoje nós vamos falar sobre as medidas de tempo. O que são medidas de tempo? São justamente aqueles meios usados para ser calculado o tempo. Temos o que para calcular o tempo? Nós temos o relógio, não é isso? Como é que nós sabemos a hora? Como é que nós sabemos o dia, o mês que nós estamos? Então nós temos esses instrumentos para medir o tempo, para a gente saber em que momento nós estamos, em que dia e hora. Então, há muito tempo atrás, quando não existia o relógio, não existia calendário, então naquela época os homens eles procuravam meios para medir esse tempo. Eles começaram a criar alguns instrumentos. Naquela época já existiam os instrumentos. Então nós temos, por exemplo, a ampulheta. A ampulheta é um instrumento usado há muito tempo atrás, que eles colocavam dois recipientes juntos e colocavam areia. E conforme aquela areia vai caindo, eles conseguiam ter um controle do tempo, um momento, né, para eles se organizarem. Porque o tempo, essa medida do tempo, serve para a gente se organizar na nossa vida. Então o que acontece? Também naquela época aconteceu deles criarem relógio do sol, podem ver. Então era baseado em quê? No sol, na sombra. Então reparem aí, parem um dia para verificar, perceber na casa de vocês o sol. Às vezes o sol ele está numa posição e aí conforme ele vai baixando, o dia vai acabando para chegar à noite, o sol vai se afastando. E às vezes o sol está numa parte da nossa casa, está na frente, às vezes está atrás e vice-versa. Porque vocês podem perceber aí essa questão aí do sol, conforme ele vai se afastando, vai ficando a sombra dele, até chegar à noite. Então eles trabalhavam esse relógio do sol baseado nessa sombra, então eles calculavam o dia baseado na sombra do sol. Então conforme o tempo foi passando, e aí surgiram aí os relógios, né, que hoje nós usamos os relógios, e também o que? Esse aí, o calendário, né? Então o calendário também nós precisamos. Às vezes a gente, que dia é hoje? Que mês nós estamos? Então a gente precisa também do calendário para a gente se organizar. Então tem calendário aí em vários lugares, relógio também tem em vários lugares, justamente para a gente estar sempre aí ligado, antenado aí no tempo e no dia e no mês. Então o relógio ele está dividido em dois tipos. Tem dois tipos de relógio. Tem o digital. E o digital, como é que é o digital? É aquele que aparece exatamente a numeração. Ele está dividido em dois pontinhos, né? A parte aqui da frente, antes dos dois pontinhos, ele nos informa a hora. E após os dois pontinhos, ele nos informa os minutos. Então, esse relógio digital ele é mais fácil da gente entender, porque ele já está bem visível a numeração para a gente entender, não é verdade? E também tem o relógio ponteiro, os ponteiros. Então, o relógio de ponteiros ele fica mais um pouquinho assim, não vamos dizer difícil, né? A gente precisa prestar um pouquinho mais atenção para entender ele. Porque dentro do relógio digital ele não aparece exatamente tão nítida a numeração. Aqui os ponteiros são esses que vão ficar rodando no relógio e cada ponteiro tem a sua função. Ele está nos informando uma determinada informação, se é minuto, se é segundo, se é hora. Tá bom? Então vamos lá. Cada 60 segundos a gente muda o minuto. Então nós temos no relógio 60 segundos e os minutos nós contamos quanto? Também no relógio 60 minutos. E a hora, 24 horas. Vai depender se é de manhã, se é de dia ou se é à noite. Como eu já falei, a partir do meio-dia a gente começa a contar
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 horas que já começa o outro dia, tá bom? É isso aí. Então, para entender melhor a medida de tempo, o instrumento que é o relógio, esse relógio de ponteiros aqui, para a gente entender melhor, vamos montar um relógio. Então, aqui você pode pegar aí um relógio. Esse relógio é lá da atividade do livro da APES do 3º ano. Então, quem tem livro vai pegar aí e fazer. Também tem opções na internet. Então, nós vamos montar. Você vai precisar da tesoura. Se você é pequeno, você vai precisar da tesoura aqui sem ponta, para não se machucar, tá? Ou pode pedir de um adulto uma ajuda aí para estar fazendo, para você não se cortar, tá? Um colchete, ó. Esse aqui é o colchete para poder a gente prender os ponteiros no relógio, tá? Isso aqui também é fácil de encontrar, o colchete, tá? Então vamos lá, começar a preparar. Vou começar a cortar aqui. E aí já cortado, aí você vai pedir ajuda de um adulto para você poder furar aqui no meio, tá? Furou aqui no meio. Vamos furar os ponteiros também. A gente está colocando aí o colchete no meio. Então daqui. Aí eu coloquei aqui o colchete, furei, né? Como vocês viram. Aí a gente coloca aqui o ponteiro. Então o ponteiro maior indica o minuto. Então aqui, se ele tá aqui, o 6 aqui, então são 6 horas. E como tá no 9, são 45 minutos. Por quê? Porque a cada intervalo aqui são 5 minutos. Então aqui o ponteiro do minuto, vamos lá, então vamos basear aqui. A hora a gente já sabe que tá aqui 6 horas e o ponteiro grande está no 9. Então, se está no 9, é 45 minutos. Por quê? Porque cada intervalo desse aqui são 5 minutos. Então, aqui no 12 a gente começa no 0. E aqui a gente vai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, aqui é 45 minutos. Aí 50... 55 e aqui 60, que já é a hora exata. Então, quando eu tenho 6 aqui, um ponteiro pequeno no 6 e o grande eu coloco no 12, eu tenho a hora exata, 6 horas. Porque aqui eu começo no 0, então é a hora exata. E todo ponteiro pequeno que estiver indicando aqui uma hora 7, por exemplo, e o grande está aqui no 12, 7 horas, tá? Sempre vai ser assim. Então, aqui tá a explicação melhor para vocês entenderem. Então, reforçando, o ponteiro pequeno a hora e o grande o minuto. E aquele do segundo nem sempre tem, esse aqui não tem dos segundos, tá? Mas lá naquele relógio de alguém que você conhece, aquele dos ponteiros, dá uma olhadinha lá que você vai ver contando os segundos, tá bom? Então, boa sorte, espero ter ajudado aí, tá bom? Tchau, até a próxima!